Só um instante. Olá, boa tarde, boa noite para quem nos ouvir, na oportunidade que esse vídeo venha ao ar, com o nosso encontro de hoje. O episódio que temos a satisfação de contar com a colaboração, a análise e observação está sendo partilhado com o professor Dr. André Nunes, que é com muita satisfação que tenho o prazer de estar com ele virtualmente. E hoje, como vocês já devem ter conhecimento, vamos fazer uma análise sobre o artigo do professor André, intitulado Contribuições da Linguagem Poética à Formação do Psicólogo Clínico a partir da perspectiva fenomenológica existencial. Esse artigo foi publicado na revista Equistases no ano de 2021 e, como vocês sabem, é de acesso livre e gratuito. Então, não só através das nossas redes, quando nós divulgamos o artigo, vocês têm possibilidade de baixá-lo, como a qualquer momento. Pelo menos desde que não aconteçam muitas mudanças a esse nível no Brasil, na verdade, porque algumas têm ocorrido. Eu quero também aproveitar esses minutos iniciais para poder falar um pouco do currículo do professor André. Então, professor André é doutor em Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, no ano de 2015. Colaborador do Laboratório de Estudos e Práticas em Psicologia Fenomenológica Existencial da Universidade de São Paulo, ULEF e PUSP. Acredito que consegui falar direitinho. É porque, para quem não está habituado às siglas, precisa ficar catando. Quando já estamos, falamos numa espontaneidade. É co-organizador do livro Aconselhamento Psicológico numa Perspectiva Fenomenológica Existencial e autor de 13 artigos e trabalhos científicos, pelo menos até agora publicados. Atua no consultório particular e trabalha há mais de 10 anos na docência de ensino superior. O professor André também trabalha com supervisão clínica de estudantes na abordagem fenomenológica existencial, nas modalidades de psicoterapia e plantão psicológico. Então, vamos dizer que é a pessoa certa para falar do trabalho que vem se propondo a falar, porque esse trabalho vai trazer como tema essas questões do plantão psicológico e, claro, temas recorrentes a uma clínica psicológica que toma como fundamentação a fenomenologia existencial. Como vocês sabem, uma proposta desse canal está afinando e trazendo mais visibilidade a essa articulação entre a psicologia e a fenomenologia. E poder trazer psicólogos que se interessem nessa aproximação, acredito que é uma mais-valia na formação contínua que a gente precisa primar, vamos dizer assim, pela garantia de qualidade do nosso trabalho. Então, é com satisfação, como eu já disse antes, temos o professor André aqui conosco, e eu peço que ele tome a palavra no sentido de apresentar seu trabalho e uma fala disparadora, acredito na pertinência que ela tenha, falando um pouco de como é que surge a ideia desse artigo. E aí, vamos seguindo juntos, está bem, André? Por favor. Tudo bem. Daniele, obrigado novamente aqui, agradecer pelo convite de participar do seu canal. Como a gente disse aí na troca de mensagens, a possibilidade de poder conversar com você e compartilhar com os estudantes, os colegas, esse diálogo, como você disse, entre a clínica e a fenomenologia, né? Pensando aí nas possibilidades de compreensão do ser humano, né, de auxílio para o sofrimento, né, que a abordagem fenomenológica existencial nos proporciona e com a qual eu já venho trabalhando desde que saí da graduação. Isso foi em 2002, né, já faz aí 20 anos, né? Ah, então, esse trabalho, ele foi derivado da minha tese de doutorado mesmo, né? Eu acho que o início dele saiu daí, esse artigo, vamos dizer assim, né? Eu achei interessante porque foi, enfim, eu defendi a minha tese em 2015 e nos primeiros anos eu publiquei
alguns artigos e alguns capítulos mais referentes à discussão final do trabalho mesmo, né? Quer dizer, aos resultados finais, aquilo que eu havia de fato realizado com as entrevistas que eu fiz com 4 estudantes de psicologia e só, né, contextualizando um pouco melhor, ah, eu realizei essa tese, esse trabalho neste laboratório, no LEF, né, com a minha orientadora, a professora Henriette Morato, que tem bastante trabalhos reconhecidos na área, e ela trabalha com essa perspectiva do plantão psicológico, né? E o plantão psicológico, naquela época, ela tinha feito uma proposta muito ousada de já proporcionar uma oferta de estágio para alunos no terceiro semestre, né? Ou seja, no segundo ano da faculdade, ela já pensou. Claro, se eu defendi 2015, Daniela, então essa proposta já estava aí, ó, já desde 2009, 2008, ela já estava fermentando essa ideia, que era uma ideia de repensar a própria formação, né? Bastante audaciosa, vamos dizer assim, Uhum. e que talvez tenha encontrado um lugar possível para ocorrer, justamente porque era na Universidade de São Paulo, então tinha essa possibilidade do docente ter uma maior liberdade ali de conduzir essas, vamos dizer assim, essas ideias e essas oportunidades, né? Não que tenha sido fácil, né? Pelo contrário, ela foi no início duramente criticada, porque a gente tem uma compreensão tradicional, e eu coloco isso no trabalho também, de pensar aqueles 4 primeiros anos da graduação, anos de formação teórica, né, anos de instrução teórica, e os 2 últimos anos aí, ou o último ano do curso, pensar na parte do concentrar os estágios, né? Pensar é como se você fosse aplicar a teoria que você estudou durante esses 4 anos, você vai aplicar no último ano nos estágios, né? E essa percepção dela de que poderia ser realizado de um modo diferente, né? Quer dizer, não essa questão da formação teórica e depois aí da prática, mas uma formação que foi se afinando através da experiência do laboratório e das nossas compreensões dentro da abordagem fenomenológica também, de que talvez pudesse essa formação teórica e sendo acompanhada de uma formação de estágio também, né? Uma formação já prática, clínica, já desde ao longo dos anos de formação, né? Então isso tinha sido, então esse foi um impulso inicial da minha pesquisa, porque eu queria entender como esses alunos compreenderam esses atendimentos, né? Eu entrevistei 4 alunos justamente que tinham realizado atendimentos quando eles estavam no segundo ano da graduação. No segundo ano da graduação, no terceiro ano da graduação, no máximo, né? Então, era uma realidade muito diferente de quando eu me formei, ou uma realidade muito diferente da maioria dos cursos de psicologia, né? Então, eu queria saber como é que era, né? Como é que foi feita essa compreensão deles do espaço clínico, da abordagem fenomenológica e tal, né? E dentro de uma prática de plantão psicológico, então também era um pouco diferente, porque não era, ali não era também uma psicoterapia, né? O serviço de plantão psicológico, não sei, você já conhece algo nesse sentido, Sim, Daniele? eu conheço, mas acredito que é uma oportunidade também de se falar mais sobre. Você pode se estender. Sim, tá bom. Ah,
Por que que eu estou retomando isso, né? Porque esse artigo específico aí que a gente vai conversar, ele é a derivação dessas reflexões, né? Então, se eu chego direto nele, acho que se perde um pouco o terreno da onde ele surgiu, né? Por isso que eu estou contextualizando aí, abrindo um grande parênteses, vamos dizer assim. Mas como você comentou, acho que é muito interessante para que as pessoas conheçam uma modalidade de prática, por exemplo, que é o plantão psicológico, né? Que existe em algumas faculdades, mas que muitas vezes eu vejo que as pessoas ainda têm dificuldade de reconhecer essa modalidade de atendimento, justamente porque a psicoterapia, vamos dizer assim, ainda é hegemônica de algum modo, né? Mas a gente percebe que a prática de plantão psicológico é um atendimento mais breve, né? Ele é um atendimento mais emergencial, vamos dizer assim, também, mas que ele faz muito sentido quando é realizado em instituições, em grupos, né? Então, o plantão psicológico, desde quando no estágio da graduação, ele é uma modalidade de atendimento que é realizada muitas vezes em departamento jurídico, que tem assistência aos usuários, por exemplo, né? Em hospitais, em delegacias de polícia, em instituições como a gente também realizou um trabalho na época que era na Fundação Casa, né? Então ele é um trabalho ele é uma modalidade de atendimento que é muito pertinente para os psicólogos e para os psicólogos e psicólogas, vamos dizer assim, que estão trabalhando, de certo modo, em instituições de saúde e educação. Por quê? Né? Porque nas instituições de saúde e educação você tem uma circulação grande de usuários, né? De pessoas. Né? Então, essas pessoas vão lá passar por algum período de internação ou resolver algum tipo de pendência de assunto, mas elas não ficam ali durante muito tempo, né? Não é pertinente ofertar algum tipo de psicoterapia para elas, né? Nesse sentido, porque elas vão vir ali algumas semanas, no máximo alguns meses, né? Só que às vezes nesses lugares elas estão carregando ali algum tipo de sofrimento, algum tipo de queixa, né? Que os gerentes, né, ou vamos dizer assim, os representantes das instituições, eles percebiam a necessidade do psicólogo poder ofertar algum tipo de escuta, algum tipo de tratamento para essas pessoas, que fosse diferente da psicoterapia. Então, o plantão se colocou como uma modalidade bem pertinente nesses casos, porque ele pode atender a, vamos dizer assim, o indivíduo que o procura, né? Tanto o usuário que busca a instituição, quanto os funcionários da instituição, mas ele também pode ser feito em grupos, né? Ele tem uma plasticidade, vamos dizer assim. Então, Certo. muitas vezes o atendimento em plantão pode ser realizado em grupos, não somente de uma forma individual, ele pode se desdobrar em alguns encontros ou permanecer como um único encontro, né? E faz muito sentido nessas instituições, onde você tem uma grande circulação de pessoas. E, e ele é ofertado lá na USP, né, no LEF, como uma clínica escola, né? Então, os alunos, é um serviço aberto ao público, né? Uhum. É um serviço aberto ao público, que é atendido sem fila de espera e sem marcar, né? E sem tipo de, como que eu vou dizer assim, ele não precisa ter agendamento. É divulgado um dia e horário, e aquela pessoa que se interessa e que tem uma demanda, que reconhece uma demanda, ela pode ir naquele dia e horário e ela será atendida. É claro que ela vai esperar, às vezes, né, alguns minutos, talvez por volta de uma hora até ser chamada, mas ela vai ser atendida no dia. Enfim,
Então, esse era o serviço de plantão psicológico, que a gente chamava na USP de atenção psicológica, né? Vamos dizer assim, né? Atenção em plantão psicológico, e os alunos se inscreviam nesse estágio, né? Então, é claro que a Henriette, a equipe dela da qual fazia parte, a gente cuidou para como a gente ia receber esses alunos, né? A gente, para esclarecer, a gente não chegou e pegou esses alunos do segundo ano, do terceiro ano e colocou eles numa sala com um cliente ali para ser atendido. Não foi nada disso, né? Então eles iniciam o estágio participando das supervisões. Então você tem ali alunos dos últimos anos, você tem psicólogos formados que estão em nível de pós-graduação, mestrado, doutorado. Você tem esses colaboradores. Então, esses alunos mais novos, né, dos semestres iniciais, eles acompanhavam as supervisões, que as supervisões eram em grupo, vamos dizer assim, eram compartilhadas, e eles, durante ali 1, 2 meses, vamos dizer assim, durante alguns encontros, eles ficavam só participando ativamente dessas discussões. Depois, eles iam atender ah, os clientes que chegavam no plantão. Só que eram formadas duplas de atendimento, né, Daniela? Então, esse estagiário, essa estagiária iniciante, ela entrava com um colega que já estava com uma experiência, vamos dizer assim, de plantão, de atendimento maior. Não é que era observação, né? Às vezes os alunos confundem com essa ideia de que o estudante entrava para observar o atendimento. Não era isso, ele entrava como uma dupla mesmo de atendimento, né? Ele era muitas vezes convidado e estimulado a participar, a intervir, a colocar ali os seus questionamentos, e só que ele tinha essa segurança de estar no atendimento com um colega que tinha, a princípio, vamos dizer assim, um pouco mais de experiência, né? Um pouco mais de familiaridade com o plantão e tinha passado por outros atendimentos, né? Além disso, só para você ter um pouco de noção e os colegas, né, que estarão vendo, o cuidado que foi pensado para receber esse aluno do segundo ano da graduação, né? Então, participava da supervisão, entrava com uma dupla de atendimento. Outros dois recursos que a gente pensou para cuidar dele que a supervisão acontecia no dia, né? Então, logo que ele saía desse atendimento, ele ia para uma sala onde já era realizada essa supervisão. Então, ele saía do atendimento, vamos dizer assim, tocado por ele, afetado pelo que havia acontecido ali, né? Pela conversa, pelo diálogo, e logo em seguida ele já fazia supervisão, já era discutido os aspectos do caso e principalmente, né, os aspectos de como ele estava, de como ele se encontrava, de como ele havia sido afetado, né? A supervisão nesse sentido, e aí o artigo coloca, também esclarece, né? A supervisão não era uma supervisão simplesmente de caso, né? Não era somente tentar entender aquela situação que o cliente trouxe, né? Mas era principalmente voltada para um cuidado ao estagiário, né? Um cuidado ao profissional em formação, né? Então era importante esses questionamentos que às vezes eu percebo que alguns estranham, né? Tem algum estranhamento que é justamente os questionamentos no sentido de buscar saber como essa pessoa está se sentindo naquele momento, como ela ficou,
que pensamentos ou que reações vieram à mente dela naquele momento do atendimento durante ele, né? As pessoas estranham porque é como se assim elas quisessem só falar do cliente, né? Da pessoa que elas estão atendendo, que elas atenderam, mas essas perguntas sobre os afetos, como elas foram afetadas, muitas vezes ainda recai nessa ideia de que é como se o supervisor, como se a gente quisesse falar da interioridade dela, né? De um aspecto privado, das emoções dela, né? E é claro que não é isso, né? O que a gente está buscando fazer na supervisão. E e a concepção fenomenológica, eu acho que fundamenta muito esse modo de supervisionar os atendimentos, né? Porque a partir da noção de afetação, né, de afetabilidade, que está ligada aí à condição humana, né, da comunicação, da compreensão, é imprescindível a gente compreender, entender, né, que o modo como eu saio de um atendimento, né, vamos dizer assim, essa essas emoções que eu carrego do atendimento não são frutos de uma interioridade da minha mente, da minha personalidade, né? O modo como eu saio do atendimento, esses afetos, essas tonalidades afetivas, estão diretamente relacionados àquela presença do cliente com o qual o estudante estava ali interagindo, se relacionando, né? Então, um estado de tensão, um estado de sono, um estado de irritação ou mesmo de intimidação vem dessa dimensão, né? Essa dimensão tácita, essa dimensão implícita, no qual algo está sendo comunicado ali diante da presença do outro, mas não está sendo colocado necessariamente em palavras, né? A presença dele, em contato com a do estagiário, propicia, né, esses estados emocionais que no momento muito difícil o estagiário perceber isso, ainda mais nos primeiros atendimentos, né? Mas que, vamos dizer assim, afetam ele, né? Impactam ele de algum modo. E na supervisão a gente vai trabalhando isso para que venha à luz, né? Para que isso apareça e a gente possa fazer uma relação desses estados emocionais, dessas tonalidades afetivas, com o atendimento que foi realizado, né? André, se você me Oi. permite, eu diria que essa concepção fenomenológica, essa fundamentação fenomenológica traz para esse tipo de atenção clínica, de atenção psicológica, há uma grande possibilidade da gente questionar a questão da neutralidade, que Sim. é tão frequentemente idealizada pelo público, como também pelos estudantes. E eu diria, pelo clínico inicial, era muito importante que ele já tivesse despertado que não existe isso nesse molde. Mas essa fundamentação traz isso com muita força. Essa neutralidade não é possível. E não sendo possível, não nos coloca diante de um problema. Na verdade, nos coloca diante de uma outra forma de nos organizar e de cuidar desse atendimento. É, penso ser tão importante esse início de comunicação, falando desse plantão, da sua experiência, da experiência de onde, pelo menos, essa aproximação, plantão psicológico, fenomenologia, a primeira vez que eu escutei veio de São Paulo, veio da professora Henriette, já fazem muitos anos. Não estou dizendo que isso não tenha sido desenvolvido em outros lugares, em outras universidades, mas foi pelo menos a minha experiência, né? Quando eu comecei a ouvir. E eu penso, junto com essa ideia da neutralidade, um outro desafio que esbarra na formação é a ideia de qual é a qualidade desse tipo de atendimento. Então, você
traz muita clareza ao falar da sua experiência, de como você viu surgir isso, e que sua tese foi dedicada também a ter atenção a esse aspecto da qualidade, porque, como inicialmente falamos ainda antes da gravação, a gente não está falando do improviso. As pessoas não nascem clínicos, elas não nascem já prontas para esse ofício, elas precisam ser treinadas e cuidar desse treino. O plantão é uma possibilidade de cuidar desse treino. Talvez não tão habitual como temos notícias, vamos dizer assim. Até porque é uma geração, podemos dizer, que a professora Henriette inaugura uma geração de profissionais qualificados nessa direção. E que eles sim podem, hoje, difundir esse tipo de trabalho em diferentes outras universidades e faculdades de psicologia. Mas antes a gente não tinha tantas notícias sobre isso. Então, fica fácil para quem não sabe de nada olhar para a psicologia, como você sabe, todo mundo tem uma opinião sobre a psicologia e dizer que é qualquer coisa que está sendo feita, e não é qualquer coisa que está sendo feita. Né? Desculpe ter te interrompido, mas acredito que Não, eu precisava acho, apontar. não, acho muito bom e gosto muito do tom, desse tom mesmo de diálogo, né? Porque aí eu consigo ter um tempo para conseguir reorganizar minhas ideias também, Daniele. Ok. É, mas porque a gente enfrenta um pouco isso, né? Quando a gente está nessa abordagem fenomenológica, às vezes tem esse mal-entendido de porque não tem um corpo teórico prévio, né? Bem estabelecido da forma tradicionalmente como as ciências constroem, né? Às vezes chega esse mal-entendido de que é trabalhar de improviso, em cima do que aparece, dessa noção equivocada do fenômeno aí mesmo e tal. E é muito, como eu disse aí, uma visão bem distorcida e equivocada, de fato, né? Ah, em cima do que você apontou, né? é, é, essa abordagem ela tem uma rigorosidade que é bem uma rigorosidade que é colocada para nossa reflexão, né? Para a gente olhar isso com cuidado, né? Que é um pouco isso, né? Como se dá esse fenômeno do encontro, né? O que está envolvido nesse processo em que eu encontro um outro que está demandando aí, que está realizando um pedido e o que está implicado nesse pedido, né? Isso aí tem uma série de dimensões que requerem aí uma série de cuidados bem rigorosos, né? E aí eu comecei a minha fala apontando justamente algo que às vezes fica deixado um pouco de lado, que é o modo como o profissional é afetado por aquele encontro, né? E eu digo isso também, Daniele, porque às vezes eu realizo trabalhos assim com profissionais da área da enfermagem, da fisioterapia. Houve um projeto que a gente realizou aí na área da saúde, e aí quando você vai fazer a supervisão desses casos clínicos, a gente percebe que mesmo na área da saúde e da educação, o profissional ele tem uma compreensão do que é cuidar, né, do seu ofício, do que é fazer a supervisão, extremamente técnico, né? Ele não, ele estranha também quando a gente pergunta como é que ele ficou, o que que ele sentiu, para que ele coloque essas situações um pouco de uma forma mais informal, ele estranha, né? E a gente tem que marcar que assim, não é que eu quero saber dos aspectos privados dos sentimentos e das vivências dele, né? Mas é importante nessa abordagem, diante do que ela coloca, que o modo como a gente sai do atendimento, ele vai revelar uma dimensão importante de como o outro me afetou. É evidente, e isso a gente reconhece muitas vezes
não só num atendimento, né, psicológico. Quer dizer, eu encontro uma pessoa e eu começo a conversar com ela e às vezes eu estou cansado e ela consegue me trazer uma empolgação, uma vivacidade que eu acordo, que eu fico, né, atento, alerta, eu falo, nossa, será que isso, né, veio somente da minha vontade própria, vamos dizer assim, né? Não, né? Evidentemente, algo nessa relação ocorreu uma comunicação, né, do estado afetivo dessa pessoa que estava, né, alegre, empolgada, de algum modo houve esse contágio, vamos dizer assim, entre aspas, né? Houve esse modo como nós, como o outro é afetado numa tonalidade afetiva, uh, na presença do encontro que se estabelece, né? Só que isso fica às vezes num nível tácito, né? Num nível talvez a gente possa dizer pré-consciente, né? Não fazendo referência à psicanálise, mas eu estou dizendo num nível no qual muitas vezes a gente não está prestando atenção, a gente não está focando, porque a gente tem uma tendência a colocar o foco nas palavras, no explícito, no que está sendo diretamente dito, né? Só que às vezes eu tô ali, né? Me sentindo tenso, me sentindo com sono, e eu não tô conseguindo juntar que às vezes esse estado de tensão ou de sono é algo que está sendo provocado pelo outro, né? Não que ele tenha essa intencionalidade consciente, né? Mas a presença dele naquele momento está comunicando, né? Uma tensão, um enrijecimento, ou um cansaço, ou um desânimo. E essa dimensão da linguagem, vamos dizer assim, né? Porque para Heidegger todos nós habitamos esse campo da linguagem, né? Então, esses afetos fazem parte de um campo de comunicação também, né? De um campo de linguagem. Só que a gente às vezes coloca isso estritamente nas palavras explícitas, né? E a gente abre a partir da supervisão que se escutar, né, nesse sentido de estar atento aos nossos estados afetivos durante um atendimento ou após um atendimento, ajuda muito a gente a compreender mais aquela pessoa que está sendo atendida. Eu lembro que em diversas discussões no grupo que a gente fazia, a gente trabalhava isso, né, que o que faz nós, psicólogos, psicólogas, a gente é o nosso instrumento de trabalho, né? Nós somos o nosso próprio instrumento de trabalho. E não é somente essa parte do saber racional, das construções intelectuais que constituem o nosso instrumento de trabalho. Isso é fundamental também, né? Mas a nossa corporeidade, a nossa sensibilidade, esses aspectos que são pouco trabalhados no curso de graduação, né? Não são muito tocados, eles também são nosso instrumento de trabalho. Então, poder atentar para isso na supervisão é muito rico, né? Eu Você vi quer dizer algo? muito, sim, sim, concordo, e vi com muita importância na primeira parte, vamos dizer assim, nas primeiras páginas do artigo, quando você chama atenção para essa componente do pensamento calculante como tão hegemônico por parte dos estagiários. E como você sinaliza e faz uma relação disso com a ideia do pensamento que explica as lógicas, então, uma tentativa recorrente deles, e eu quero dizer que isso não é fruto desses estagiários apenas, isso é fruto do modo como nós somos socializados, da forma como estamos no mundo, traz muita evidência desse nosso lado que é tão incentivado, social, culturalmente, historicamente, mas que ele não é a única dimensão que nos assiste, né? De um lado tem esse pensamento calculante que nos permite viver do modo como estamos vivendo, mas também esse mesmo pensamento nos impossibilita
do que é tão importante na fenomenologia, pelo menos é uma das coisas que eu acredito que faz muita diferença para quem já acessou a essas experiências, é o experimentar, literalmente, eu vou ser agora repetitiva, a experiência é importante, o encontro é importante, o estar junto a é importantíssimo, e isso é tomado com a valorização que não necessariamente outras fundamentações é. Então, aqui, quando você diz todo aquele cuidado de não parecer que está entrando numa intimidade, numa individualização desse clínico ou dos outros profissionais de saúde, como você deu um exemplo de experiência de trabalho, é dizer que não é de uma individualidade, de um eu que a gente está falando, mas ao mesmo tempo é disso também, né? É disso também. É. Porque às vezes acontecia isso, né? Quer dizer, alguma situação, pegando essa parte final da sua fala, né? Ai, mas é que esse atendimento me trouxe uma situação muito difícil de violência, de agressão, que eu presenciei na minha vida e tal, e é por isso e tal. Eu falo, ok, né? É bom que você reconheça que isso toca na sua história, mas não sei se esse aqui é um espaço de supervisão, às vezes ainda coletivo, não sei se é o melhor momento, o melhor espaço para você abrir essa sua experiência, porque aí essa sua experiência a gente está entrando numa vivência mais privada. Sim, Às vezes o que é importante é assim, reconhecer que isso me toca ali e por isso eu reagi de uma determinada forma ou de outra, mas é esse às vezes o limite para não expor de uma forma negativa o profissional que está ali, né? Ok, tudo bem, compreendemos, vamos voltar para o caso, né? Vamos voltar ali para a situação. Porque a gente acolhe um pouco aquele sofrimento, mas o suficiente para a pessoa poder entender aonde que pegou nela, aonde que talvez tenha dificultado a escuta dela, né? Mas eu não, mas é um jogo, né? Vamos dizer assim, tem que ter um jogo de cintura para, ok, a daqui para frente isso talvez seja melhor você conversar na sua terapia e não aqui. Vamos retomar a perspectiva do cliente que está sendo atendido, né? Então é algo que dá para acontecer sim, né? Fazendo essas aproximações e diferenciações. é. Eu sou bem prolixo, né, o Daniel, porque você falou da neutralidade e eu fui embora, e aí eu Não, queria. mas eu não toquei só na neutralidade, eu chamei a atenção para ela como um ponto que a fenomenologia nos ajuda, mas não é só disso. É, eu entendo e a academia traz isso, mas também se concilia com a experiência clínica. Quando a gente está tratando desses temas, a gente não está tratando de um tema só. Eu não estou aqui para definir o que é a atenção psicológica, mas perceba como os vários temas que você está trazendo eles também se atravessam de tantos outros. Eu penso que isso é a própria dinâmica que o Heidegger faz no que ele nos deixa de herança, né? A gente entender que as coisas não são fragmentadas, mas que elas realmente estão em diálogo. Claro que a hora se evidenciam mais uns pontos do que outros, mas Sim. não é questão de ser prolixo, é que os temas vão se envolvendo uns aos outros. Eu entendo dessa forma, então fique tranquilo. E eu acho que a gente quer ser cuidadoso, né? Porque a gente também não quer passar. Eu acho que o risco invariavelmente a gente é mal compreendido mesmo, né? Quer dizer, não tem muito como evitar. Mas a gente tenta cuidar para que as coisas sejam também comunicadas, enfim, da melhor forma possível. Nessa questão realmente da neutralidade, eu acho que é uma tradição da ciência, né? Das ciências humanas, das ciências da natureza, das ciências naturais, essa busca pela neutralidade. Acho que dentro das próprias ciências humanas, antes mesmo da fenomenologia, essa questão da neutralidade, se a gente for ver ali na antropologia, na sociologia, já tem anteriormente um questionamento se ela é de fato possível ou não, né? Uhum. Especificamente no trabalho que eu conduzi a partir desse artigo e nas atividades que eu realizo de fato, né? A gente precisa explicitar, vamos dizer assim, os nossos preconceitos, vamos dizer assim, né? Os nossos vieses, né? Porque assumir uma postura neutra
muitas vezes vai estar significando eu varrer para debaixo do tapete conflitos, dificuldades que eu tenho no atendimento daquele cliente, né? Porque eu não concordo, porque eu não acho melhor assim, porque, né? Então, assim, por isso que é essencial a supervisão muitas vezes, né? Essencial a supervisão com outro profissional para que eu possa, de fato, colocar esses conflitos para um colega e dizer como que eu lido com isso, né? Como eu posso fazer o melhor atendimento possível sem colocar ali necessariamente o meu julgamento, né? A gente sabe que às vezes quem está iniciando tem dificuldade de começar, até por questões financeiras, né? Uma clínica e tal, e ainda mais pagar a supervisão, né? Mas isso não implica, muitas vezes, de eu poder conversar com o meu colega, né? Assim, conversa com um colega seu de confiança, num caráter sigiloso, claro, né? Mas é importante eliminar essa sensação de uma clínica que é feita na solidão, no isolamento. É muito ruim isso para o próprio profissional e para a qualidade do atendimento dele, né? Eu acho essa neutralidade, como você colocou, né, a gente busca um outro paradigma na postura do profissional, né? E talvez entender a partir daí que eu preciso primeiro trabalhar alguns aspectos que estejam ali presentes comigo, né, nas minhas dificuldades, nas minhas travas, né, nos meus bloqueios, e que eu possa entender essa noção de alteridade também. Acho que a noção de alteridade é muito interessante, né? Perceber que o outro tem opções de fato diferentes da minha, tem escolhas diferentes da minha, tem compreensão diferentes da minha, e que isso é muito enriquecedor, né? Eu acho nesse sentido que a nossa profissão ela oferece assim aqui entre nós, né, conversando, né, assim um pouco, eu acho muito bom poder escutar relatos tão diferentes, de escolhas tão diferentes, de decisões que eu jamais teria coragem de fazer, e assim, e eu admiro, né? Assim, eu admiro porque eu vejo, nossa, como é rico poder escutar tantas histórias e a partir da vida de cada uma dessas pessoas ir acompanhando como elas estão desdobrando escolhas e escolhas e consequências tão diferentes do que eu faria. Então, eu acho que esse posicionamento de um cuidado que respeita a alteridade, acho que é essencial, assim, né? Eu continuo tendo as minhas escolhas e às vezes continuo me assustando com a escolha do paciente, né? Questiono, me aprofundo, né? Mas em nenhum momento é neutro, né? Acho que pelo contrário, é um envolvimento, é um envolvimento é um envolvimento profissional, mas é um envolvimento de afeto, né? Eu acho que a gente torce muito por esses pacientes. Eu acho que a gente eu pelo menos penso muitas vezes, aliás, estava pensando outro dia, a gente tem que muitas vezes levar ali um sentimento de esperança, né? Um sentimento de acreditar quando ele não está conseguindo ter esse sentimento, né? Às vezes eu acho que ele precisa encontrar na gente esse espaço só que isso não quer dizer que eu esteja muitas vezes bem comigo mesmo ou que eu também me esteja passando pelas minhas crises, né? Enfim. André, quando você traz esses pontos que são importantes e que estão diluídos ao longo do artigo, inclusive entendendo como outras linguagens possíveis e não só essa lógico-racional, pelo menos eu tomo dessa forma, me faz pensar como é difícil para esse iniciante na clínica, para esse estudante, não partir do caráter explicativo, porque tudo isso que você está trazendo é um convite a acompanhar o paciente, a cuidar dele,
a observar diferenças quando você fala isso da alteridade, e não necessariamente é uma diferença ruim. A gente está levando em consideração que, vamos dizer, a psicologia é uma ciência que vem ganhando cada vez mais corpo, 60 anos já chegamos, vamos dizer assim, né, recentemente, mas ao mesmo tempo nós temos um público que é um público que se forma predominantemente jovem e que não necessariamente tem também, juntamente com essa jovialidade, experiência de vida. Para eles serem mais rígidos nesse pensamento calculante de eu vou me tornar técnico, eu vou saber muitas teorias de compreensão humana e tentar aplicá-las no meu paciente, eu penso que é muito frequente chamar a Sim, atenção a eles de que esse estar junto a, que é o convite que você se propõe, e que é o convite que essa formação não abre mão de uma supervisão e de um cuidado da experiência, também como proposta, é muito novo, é inquietante. Então, lá no início, quando você disse, a gente é o instrumento do nosso trabalho, né? O psicólogo. É sim, e esse instrumento não se forma só com especializações. Eu posso dizer, por experiência, que o percurso acadêmico me trouxe muito, mas o que me traz também muito são esses encontros com a clínica. É como eu preciso me desdobrar para ser esse instrumento cada vez mais qualificado e que não vem só da formação lá do senso, vamos dizer assim, vem de outros âmbitos. Isso é sim. sensível, isso é difícil. Quando a gente pensa quais são os valores da nossa sociedade, qual é o ritmo da pressa, o ritmo dos resultados, tudo isso é difícil. Então, sua fala é sensível e apela para que eles tomem essas outras dimensões, né? Porque eu não posso deixar de tocar no ponto que já vem no enunciado do seu artigo, que vai dizer respeito a essa linguagem poética. E eu penso que ela é tão possível de ser alcançada, especialmente pela fundamentação que você escolhe estruturar o seu trabalho e a composição científica desse artigo. Mas para quem está mergulhado no mundo técnico, no sentido calculante, fica muito difícil de pensar isso. Sim, fica difícil mas eu acho que uma parte né, dessa proposta de fazer os estágios a partir do segundo ano era justamente também perceber que a própria graduação ela vai endurecendo a gente, né? Quer dizer, então você tinha ali, enfim, o estudante vai colocando aquela roupa de psicólogo, né? Vai se colocando dentro de um uniforme, assim. Acho que parte das supervisões é um pouco desconstruir isso, né? Voltar a colocar ele num lugar de escutar a própria sensibilidade, que tá lá, né? Não é a gente que vai, nem sei se é resgatar, né? Porque isso nos coloca num lugar de certa onipotência, né? Mas talvez só de voltar a trazer essa sensibilidade de volta. Eu compreendo, né, Daniele, que a gente está imerso num mundo muito técnico. Eu acho que uma das grandes contribuições do Heidegger foi tão, né, de uma forma tão bonita e dolorosa descrever essa era da técnica, como nós estamos imersos nela, né? E não temos, e não há uma né? Não há escapatória, né? A gente precisa, entre as brechas, cuidar aí, enfim, do nosso ser a partir de um mundo fundamentalmente técnico, né? Mas eu percebo isso, né? Que dentro por isso que eu entendo que na graduação
a sensibilidade, os afetos, eles não podem aparecer, às vezes eu entendo, porque para muitos alunos isso iria abrir aquela confusão de então vale tudo, Certo. então o que vier aqui eu falo, o que bater no meu coração eu digo, e não é isso, né? Não é uma coisa de intuição, de impulso, de fazer acontecer. Então, eu compreendo que a ênfase no modo técnico é uma ênfase ah, de base muito necessária, porque senão a gente vai perdendo todos os ganhos científicos e rigorosos que a gente tem, né? Mas acredito que é, após a gente ter, né, junto ou após essa compreensão científica, técnica, né, no qual a gente vê ali, ó, neutralidade, sem colocar os próprios afetos, a gente pode colocar, bom, não é bem assim, né? Vamos falar, agora que vocês estão entendendo como é que é um trabalho sério, profissional, a gente vai dizer que talvez as coisas sejam um pouquinho diferentes, né? Mas aí a pessoa já tem essa compreensão mais amadurecida, né? De que não é sair fazendo o que bem entende, e a partir de repente o outro me deixou com raiva, então eu vou devolver para ele essa raiva conforme ela chegou em mim. Não é isso. Inclusive, seria uma postura de literalmente de imaturidade, de não É, entender qual é o papel do psicólogo ali, né? sim. A gente está diante do evidenciar da experiência e do encontro e valorizando esse pessoa a pessoa, mas ao mesmo tempo que a gente está falando disso, a gente está falando de um lugar onde nos foi pedida ajuda, que isso volta um tanto do que você trouxe há pouco sobre aquela questão de esperança, e do que é esperado também, por parte Uhum, do cliente, do paciente e a nós. sim. Com relação a essa, eu acho que o legal do artigo mesmo, a ideia fundamental era poder relacionar essa linguagem poética com um pensamento meditante, né, que o Heidegger propõe, que é um pensamento diante do nada, né, que não teria um objetivo prévio inicial, né, não teria um propósito, mas seria esse pensamento meditante que se dispõe a aguardar, né, a aguardar e refletir e pensar sobre aquilo que aparece a partir do momento em que aparece, né? É estranha a gente começar a falar nesse modo de pensamento meditante, né? A gente começa a falar assim, nossa, né? Mas é interessante, por exemplo, quando a gente leva para pro aspecto ôntico, né? Geralmente a gente escuta dos pacientes essa situação. Olha, eu vim aqui para a sessão hoje, planejei falar disso, disso e aquilo, né? E as melhores sessões, às vezes, são quando ele traz esse planejamento, mas no meio do caminho ele entra num assunto, vai falando de outro e chega num lugar que a gente não tinha previsto, né? No final da sessão a gente está assim, como viemos parar aqui, né, nessa reflexão a partir daquele início, né? Ou às vezes aquele paciente que fala, olha, hoje não trouxe nada para falar, acho que não vai ter nada, né? A maioria dos meus pacientes chega e no fim fala, nossa, essa foi uma das melhores sessões, a gente conseguiu olhar para tanta coisa, né? Então acho que é esse aspecto, né, de um pensamento que se dispõe de uma forma atenta, curiosa, cuidadosa, a olhar aquilo que aparece a partir do que o outro está trazendo, mesmo na superficialidade, né? Mesmo no falatório, desculpa, é capaz, a partir desse registro, né, do impessoal, é possível no atendimento ir fazendo essas provocações para um aspecto de apropriação, para um aspecto de reflexão, né? E isso vai levando enfim, a cultivar esse pensamento meditante. O Heidegger coloca, né? Quer dizer,
é um pensamento em desuso, é um pensamento já assim que ocorre em poucos espaços, em poucos momentos, porque nos leva ao contato com a angústia, né? Quer dizer, é A um pensamento que indeterminação. a indeterminação, a angústia. Então, tem que ser assim também, né? Enfim, não é sempre que ele vai ser ali privilegiado, né? De fato, porque ele nos coloca diante desse cenário de indeterminação e de angústia que, enfim, acho que talvez em doses homeopáticas mesmo já nos ajude a refletir sobre diversas situações. E tudo bem, né? O problema é que é importante que exista, né? É importante que o indivíduo seja, enfim, ele saiba que esse espaço existe, que esse espaço é possível, que tem esse espaço de reflexão. O que acontece que nos preocupa é justamente que o modo explicativo, o modo hegemônico do pensamento, né, esse pensamento calculante, explicativo, essa linguagem, e aí eu vou puxar mais, de uma forma mais provocadora ainda, essa linguagem diagnóstica, Uhum. ah, de manuais psiquiátricos se mostre como a única possível, né? Eu acho que essa hegemonia que tende a dizer, olha, só isso que serve, é só isso que funciona, é isso que vai levando a gente a esquecer essa dimensão essencial que o Heidegger coloca, que é a dimensão aí ligada ao pensamento meditante, à angústia, a indeterminação, né? Eu penso que isso vai se desdobrar em algo que não nos é habitual, mas que o pensamento meditante sim pode nos levar, que é essa procura do sentido. Qual é o sentido daquela experiência que está sendo vivida? Para nós fica remetido às vezes muito a certo e errado. Pode parecer que isso é um pensamento bobo e ultrapassado, mas não. Diariamente nos vemos entre o certo e errado e pode. Será que eu estou agindo bem? Quando isso muitas vezes é para fora e muito menos implicado no sentido que aquela experiência adquire na vida daquela pessoa. Em relação a isso, nós não sabemos previamente do que se trata, nem essa pessoa. Então, podermos clinicamente acompanhá-la nesse processo de construção de sentido não significa que esse sentido só seja positivo, né? No sentido de construtivo. Às vezes, o sentido é constatar a nossa vulnerabilidade, é constatar que fizemos más escolhas, é constatar que tem muita coisa que precisa ser cuidada, mas isso dá uma apropriação muito grande e muito diferente do que o modo de indeterminação anterior que causava ainda mais sofrimento. Penso que quando você fala dessa linguagem poética meditante e traz essa questão da procura de um sentido, isso é o básico, mas é o básico dentro da fenomenologia existencial heideggeriana, mas ao mesmo tempo que é o básico é muito difícil e a gente clinicamente sustentar esse lugar é um grande desafio, é um dos grandes desafios, né, que tomamos. É, ah, tá bem, eu deixo bem claro no artigo que a linguagem poética não é necessariamente a poesia, o verso, né? É um modo justamente que se diferencia da linguagem explicativa. Uhum. E eu acho que aí tem essa noção também de verdade, né? Do que a gente está trabalhando, que dimensão de verdade a gente está trabalhando aqui, né? Porque a gente está nessa dimensão do desvelamento, né? E não do convencimento, né? Então também nos coloca num outro posicionamento. Eu não quero convencer o paciente se ele tem um diagnóstico ou não tem um diagnóstico, né? Enfim, isso deixa ele resolver até lá com o psiquiatra dele, às vezes, né? Aqui talvez eu estou numa dimensão do desvelamento, né? Assim, apontar algo, trazer à luz algo que esteja com dificuldade, né, de ver. E é claro que esse sentido às vezes pode ser doloroso, difícil,
mas faz toda a diferença quando esse sentido, né, de algum modo, os significados são desvelados na presença de uma outra pessoa que está ali junto, né, que está junto, cuidando e olhando, né, porque aí eu acho que diminui essa sensação de desamparo, de Sim. fracasso, né, de desespero, porque a gente consegue acolher esse sofrimento e compartilhar aí, né, junto com o paciente, com a pessoa, né, inclusive ajudando ela a lembrar né, porque eu acho que o psicólogo às vezes é um HD externo, né, inclusive ajudando ela a lembrar de outras situações que ela foi e conseguiu e realizou, né? Enfim, então a gente consegue nesse meio tempo falar, opa, não, pera lá, né? Mas em outros momentos foi assim, quer dizer, então eu acho que é muito rico essa experiência a partir do atendimento, e um atendimento que coloque aí a linguagem poética. Eu também coloco, né, Daniel, que a linguagem poética talvez não vá aparecer durante todo o tempo do atendimento, né? Talvez a gente está inserido num universo do pensamento calculante, da era da técnica, né? A conversa às vezes vai ficar durante um bom tempo nessa dimensão, né? Só que se a gente tem essa noção, essa consciência, né, de que, bom, não é só isso meu atendimento, né? Eu não vou ficar aqui nos 50 minutos da minha sessão só discutindo assim. Você tem sintomas de ansiedade? Quais são? Como diminuir os seus sintomas da ansiedade? Faça Sim. respiração, faça tal técnica. E aí, você dorme bem? Você come bem? Como é que você faz? Isso é importante, né? Mas dentro da proposta da nossa abordagem fenomenológica existencial, eu tenho que descer ou subir, não sei, um degrau a mais aí e falar, opa, cadê o sentido, como você colocou, né? Aonde está essa trajetória existencial? Como eu posso tocar essa pessoa, né, para que algo seja desvelado. Eu estou pensando num exemplo aqui, né? Assim, eu atendo, preservando o Carlos Sigilo, né? Eu atendo uma moça que tem um alto cargo numa empresa e me procurou justamente por uma ansiedade e um nervosismo, uma ansiedade generalizada, né? Que seria, vamos dizer assim, na linguagem explicativa TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, e também uma irritação muito elevada, né? Só que e aí assim, a gente foi trabalhando justamente esses aspectos de um cargo de chefia, de um cargo de comando, né? No qual tem muitas responsabilidades, são reuniões e chamadas o dia todo, muitas cobranças, né? E ela foi trazendo se ela come bem, se ela não come, o sono dela, se tá bom, se não tá, se ela tem momentos de lazer e de descanso, se ela acaba, vamos dizer assim, jogando um pouco da raiva dela, da ansiedade na família, nos filhos, como ela lida com isso, a gente foi rodeando esse tema, né? E de repente, né, porque a ansiedade é um assunto, praticamente 90% dos pacientes, né, vão trazer algum aspecto nesse sentido, né? Então estava um pouco ainda nesse âmbito, né, de um discurso explicativo, meio em apontamentos gerais, mas ia se desvelando a singularidade dessa paciente, né? E aí, de repente, eu fui me dando conta, eu acho que né, no relato dela, que nesse cargo que ela encontra, ela só ia falando de reuniões ou de cobranças que ela tinha com pares, né, colegas que eram homens, né? Então, assim, eu fui me dando conta de uma questão de gênero que havia ali. Porque nos relatos que ela foi trazendo, eu falei com fulano tal, e fulano me falou isso.
E assim, e ela é acusada de ser grosseira, né? Estão me chamando de grosseira, estão me chamando de brava, eu não sei o que que eu posso fazer e tal. E aí me veio, né? E eu acho que é por isso que a nossa formação tem que ter estudos constantes sobre os fenômenos atuais, né? Que a gente está colocando aí, porque aí me veio, nossa, né? Tem algo, tem uma questão de gênero que eu estou percebendo no relato dela. E eu só pontuei assim, né? Será que se você fosse homem, você estaria escutando as mesmas críticas que você está escutando, né? No seu trabalho? Mas ela parou na hora assim e ela fez aquele movimento, nossa, é verdade, né? Eu não sei se isso foi uma fala poética ou não, né? Mas assim, foi uma provocação, né? Eu tentei, a partir daquilo que eu sentia, colocar uma reflexão para ela poder sair dessa fala do, porque assim, dessa fala da ansiedade, da irritação, que ela estava vendo como um transtorno, né? Ela estava vendo como algo do funcionamento cerebral dela, né, neuroquímico, vamos dizer assim, que estava desregulado. E os remédios e as técnicas para cuidar disso, né? E eu trouxe uma compreensão, abri uma compreensão existencial mais sensível para a dimensão, né, dela estar num cargo de chefia sendo mulher, e de se de repente muito do que ela está sendo cobrada e criticada não tem a ver pelo fato justamente dela ser mulher, né? E de repente, se ela fosse homem, aquela mesma fala, aquela mesma postura, talvez fosse aceito de um modo diferente. Eu não sabia, eu não sei, né? Se era ou não era. Mas eu joguei isso, né? Eu acho que a fala poética, ela é justamente, às vezes, uma provocação no bom sentido, né? De chamamento, para olhar para certos aspectos, né? Se fosse homem seria diferente, talvez? Como é que é, né? E você sabe que depois, nas outras sessões, ela voltava dizendo: Nossa, eu fiquei pensando naquilo, eu fiquei pensando nisso, né? Que às vezes é porque eu sou mulher e tal. Desculpa. Isso não quer dizer que o assunto tenha se encerrado, né, Daniela? Assim, isso não quer dizer que, agora eu posso ser do jeito que eu bem entendo e... Não, a gente continuou olhando para a agressividade dela. E a gente olhou para formas que ela pode cuidar da irritação dela, né? Mas essa dimensão de eu abrir uma questão de gênero através de uma provocação aí sensível ou poética, fez com que ela encontrasse uma dimensão maior daquele sofrimento, do que ficar somente na dimensão ali que ela estava explicativa dos sintomas, né? Sim. Não sei se esse exemplo deu, mas era o que me Não, fez. ocorreu bem, porque, inclusive, deixa muito claro que a linguagem poética não é só sobre literatura, poesia e artes, ou de beleza que a gente tem a falar, não é de recursos de arte e terapia que a gente tem a falar, mas penso nessa relação do poiesis, do criar, do refletir, como questionar, que você introduz, trazendo, inclusive, da sua parte como homem, uma observação que não é comum, porque não é comum dentro de um cenário de uma cultura machista, ou seja, é um questionamento do que parece óbvio. Ela estava sintonizada, desculpe, diagnosticada, numa condição como não adequada, não significa que é adequada, mas significa que até mesmo isso precisa ser questionado pelo próprio paciente, né? Agora não Sim, virou o álibi dela, é porque eu sou mulher, então eu não posso. Não é o álibi, não é? Porque senão a gente cai mais uma vez no reforçar de estereótipos e aí vai. Mas é tema para ela se pensar nesse lugar. Isso sim, faz uma viragem. Lembra quando você trouxe há pouco sobre o fazer algo e que é uma parte já do fim, vamos dizer assim, das últimas páginas do seu artigo, fazer algo
pelo cliente, né? O questionamento do estudante, o questionamento do clínico, o que é fazer algo pelo cliente? O estar junto a. Eu gosto muito quando você traz essa ideia, retoma a condição existencial, mas também retoma esse cuidado interventivo, que não deixa de ser interventivo e não tem mal da gente dizer isso, mas que ele só é possível porque você esteve ali, mesmo no momento de falatório, mesmo no momento onde às vezes o paciente nos diz claramente, eu não quero falar sobre isso, e a gente sabe que precisa falar. E a gente Hum. sabe que ali tem elementos. Esse caráter da linguagem poética na formação é quase um destruidor de lógicas prontas. Isso precisa ser incentivado. Acredito que isso é abordado no artigo e você traz. Então, não se preocupe, o exemplo ficou muito bem. Ai, que bom. André, o que eu queria te pedir é que você trouxesse notas que acredita serem importantes e não poder deixar de falar delas, para a gente se encaminhar para as considerações. Eu acho que eu falei muito, assim, mas eu acho que gostei Eu muito da também achei. conversa, do diálogo. ah, né? Eu acho que é isso também, né? Quer dizer, eu fui falando do artigo, mas o artigo já foi, a partir dele eu já fui fazendo a minha própria caminhada, né? Quer dizer, acho que tem pontos importantes aí, como eu disse, de colocar essa linguagem poética como um recurso, de fato, né? Mas eu acho que a gente não pode ter essa inocência, talvez, de achar que a gente vai estar lá durante todo o tempo do atendimento usando ou conseguindo acessar essa linguagem poética. Às vezes, se a gente consegue fazer isso em um momento do encontro, a gente já fica feliz, né? Porque às vezes demora até mais de um encontro para a gente poder ter uma intervenção, uma compreensão assim que toca a sensibilidade do outro. E tudo bem, né? Eu acho que o que é importante é que a gente está ali também assim disponível, atento, entregue, né? Como diz ali no é, o pensamento meditante, né? Não depende simplesmente da nossa vontade pura, racional. Às vezes a gente está aberto, aguardando e não vem, né? E tudo bem, vamos ficar então com a incompreensão, vamos ficar então com aquilo que pode surgir, né? Mas eu achei importante a ideia porque há esse predomínio, né, de um pensamento calculante, explicativo. Ele é sedutor para os profissionais também, né? Quer dizer, para não só para o paciente vem com isso porque ele quer respostas, ele tem uma pressa em solucionar, né, o problema, mas o profissional também quer, ele é seduzido por essa fala explicativa, porque é uma fala na qual ele pode mostrar o quanto ele sabe, o quanto ele estudou, o quanto ele tem conhecimento das categorias ali, né, de diagnósticos, por exemplo, né? Ah, mas muitas vezes o que precisa, essa dimensão da linguagem poética, ela consegue acessar aquela parte mais sensível, aquela parte que a gente sabe que precisa ser falada, mas a gente tem tanta dificuldade de colocar para o paciente, às vezes, né? Com medo de qual será a reação dele. A linguagem poética ela consegue colocar isso, às vezes, de uma forma tão delicada, né? Ou não, mas assim, ela consegue revelar isso de um modo que o outro se sente acolhido, se sente convidado a refletir, né? E que a linguagem explicativa não alcança, tem muita dificuldade de alcançar essa dimensão, porque ela prioriza essa racionalidade, né? Essa argumentação racional, do convencimento, do debate, né? E às vezes vai deixando esses aspectos sensíveis, afetivos, um pouco para o lado, né? Então, é um recurso a mais. Eu acho que a linguagem explicativa é importante. Eu acho que tem momentos
no atendimento que até uma dimensão psicoeducativa ela é relevante, né? Para eu mostrar para o outro que tipo de raciocínio eu estou fazendo, como eu estou pensando, né? Mas eu acredito, Daniele, que a mágica acontece mesmo assim, quando a pessoa faz aquela coisa de algo que está incomodando, ela não sabe bem o que é, ela não consegue nomear o que está acontecendo. A mágica de conseguir trazer isso em palavras ou revelar isso é pela via da linguagem poética, né? Pelo menos na minha experiência foi quando eu vi essa, entre aspas, mágica acontecer, foi por essa via. E aí eu tentei trazer isso para os colegas para compartilhar essa proposta, essa ideia, baseado aí no fazendo pontes, né, claro, com o que o Heidegger já estava apontando nesses textos aí, que é na fase final dele mais, né, que ele vai colocar essa questão aí da linguagem poética, né, no segundo momento de Heidegger. Foi isso. É, muito obrigada pelo seu esforço no sentido de fazer essas articulações, para trazê-las no formato do artigo, para trazê-las no formato do nosso encontro de hoje, nessa conversa que estabelecemos. É um trabalho sem fins próximos, no sentido de que é um trabalho contínuo. O trabalho do clínico é um trabalho contínuo. O clínico é um pesquisador, como eu digo, né? Não nos aposentamos. Não nesse sentido, a gente precisa ir se alimentando cada vez mais. E acredito que sua produção traz um contributo nessa direção. Agradeço pela iniciativa e agradeço por ter aceito o convite. E ficamos por aqui. Agradeço às pessoas que nos assistem pela oportunidade que nos dá de partilhar esse carinho que temos pela psicologia, juntamente com a filosofia, nomeadamente pela fenomenologia. Espero que ela possa contagiá-los um tanto, tá bem? Obrigada, beijos, até mais. Obrigado, Daniele. E obrigado a quem está assistindo a gente. Até. Até.